Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Continue mandando as suas sugestões. Dando sequência às entrevistas com candidatos a vereadores aqui da Grande Florianópolis, nós vamos entrevistar hoje o Adriano, mais conhecido como Natalzinho. Mas antes de começar a entrevistá-lo, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores, ao Restaurante Empório, a Litoral Parafusos, a Ibases, Construtora Moinho e a VIP Informática. Adriano, você é um celesquiano, né? Já há muito tempo você trabalha na Celesc, vai ter a oportunidade de falar um pouquinho do teu trabalho na Celesc. E, claro, vai falar também do teu pai, que já foi vice-prefeito, já foi candidato. É um homem que está sempre na política do município de São José. Exatamente. Mas antes, sempre que eu começo a conversar com meus entrevistados, eu gosto sempre de falar um pouquinho do passado, dos estudos acadêmicos do entrevistado. Você começou a estudar onde, nascesse aonde? Para dizer mais ou menos para o internauta, quem é o Adriano? Boa noite, Décio. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui, né, se encontrar no teu podcast. Então, quem que é o Adriano Natalzinho, né? Na verdade, o Adriano Natalzinho é um josefense nato. Eu sou nascido e criado na Rua Velha de Barreiros, né? Ah, na Rua Velha? Na Rua Velha, dessa antiga rua, hoje Rua Heriberto Wilson, né? Sempre estudei por ali, estudei a vida toda no Colégio Padre Agostinho, depois fiz o ensino médio no Colégio Dom Bosco e depois fiz faculdade. Então, sempre fui nascido e criado em Barreiros, então eu tenho paixão pela terra que eu vi e que agora eu estou pleiteando aí um cargo na Câmara de Vereadores. Você nunca foi candidato, né, Adriano? Não, minha primeira vez, minha primeira candidatura. O meu pai, né, já foi 5 vezes vereador do município. 5 vezes? 5 vezes, descendo 5 vezes, 2 vezes ele foi o mais votado, foi vice-prefeito do município, foi deputado estadual suplente de mandato inteiro, ele foi deputado estadual dos anos de 2007 até 2010. Eu me lembro disso. Ele foi deputado suplente, mas de mandato inteiro, né? Na época, então, pelo PSDB, ele ficou na segunda suplência. Na época, então, o governador Luiz Henrique da Silveira chamou 2 deputados do PSDB para ser secretário de Estado e ele acabou assumindo o mandato inteiro, dos anos de 2007 a 2010, ele foi deputado. Mais do que isso, meu pai é servidor de carreira da Prefeitura de São José. Ah, é servidor de carreira. Servidor de carreira, né? Servidor de carreira. Hoje aposentado, né? Já tem um tempo que está aposentado, mas eu sempre brinco que, assim como nós temos paixão pela nossa empresa, né? O meu pai foi né? Na verdade, é um apaixonado pela cidade de São José. Eu posso dizer, cara, do fundo do coração que ele tem um amor que, olha, pode ter outras pessoas com amor igual, mas mais do que ele, pela nossa cidade é difícil. Pô, mas tu já tens um baita cabo eleitoral, né? É verdade. Mas camisa não ganha jogo, né? Com certeza. Camisa não ganha jogo. Então, é verdade. A gente tá aí com... E antes de você trabalhar na Celesc, Adriano, né? Você já está quanto tempo na Celesc? Décio, eu falar um pouquinho da minha formação, né? Sim. Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em gestão pública, também sou técnico em edificações, vários cursos, né, de especialização no âmbito de gestão de pessoas, fui membro da BGR. Assim que eu entrei na Celesc, 2 anos depois, eu já estava representando a Celesc a nível Brasil, numa Associação Brasileira de Gerência de Risco. Eu fui gerente muito novo, né, Décio, na Celesc. Então isso me deu a oportunidade de ganhar uma bagagem como gestor já muito cedo. Eu entrei com 2 anos, eu já era gestor. Na época, com 26 para 27 anos, eu acredito que isso, ou 25 para 26, muito novo. Ah, você entrou com 25 anos, mas 23 anos. 23 e logo já pegou gerência. 2 anos depois, assim, já teve um grande PDI na Celesc, no ano de 2000 e eu entrei em 2006, ali para o ano de 2007, 2008, teve um plano de demissão voluntária incentivada, onde a empresa oportunizou para várias pessoas, né? Naquela época, lembrando, embora muito jovem, Décio, eu sempre estudei. Meu pai, se me deu um presente, e para minha irmã, para minha família, sempre foi o estudo. Então eu sempre me agarrei nessa oportunidade. Eu nunca fui um aluno assim dedicado e estudar em casa, né? Nunca o pai e a mãe me viram assim debruçado. Mas, cara, para mim sala de aula é sagrado. Cara, eu fico muito brabo se eu sento para escutar uma aula numa graduação, numa pós-graduação e tem alguém conversando burburinho. Para mim a sala de aula é sagrado. Então eu sempre me dediquei muito aos estudos, né? Sempre gostei de estudar. Que idade estás agora, Adriano? 41 anos. 40, novo. Tá novo aí. Semi-novo, né? Mas
Digamos que estamos no meio termo, né? Nem tão novo, mas nem tão velho, mas experiente o suficiente. Então aí você fez carreira na Celeste, está fazendo, está trabalhando? Boa ou pergunta. antes eu Já tive. sim. Boa pergunta dessa. Eu entrei, quando eu estava no ensino médio, eu fazia escola técnica. Eu fiz 2 anos de telecomunicações. E na época, o meu primeiro emprego foi como estagiário da Celesc, na loja da Celesc, da Tenente Silveira. Então eu já amo o atendimento de paixão, foi meu primeiro estágio. Depois daquilo, eu trabalhei num comércio em São José, na Casa das Lâmpadas, porque tinha muito a ver com o meu curso de telecomunicações. Aí trabalhei lá, comecei a trabalhar com 17 anos, já com carteira assinada. Então, aí depois, na época em que podia, me dediquei para o vestibular, fiquei um tempo afastado. Depois, quando podia, também trabalhei depois como cargo em comissão, na época era permitido, né? Na Prefeitura de São José, aonde? No Centro de Atendimento ao Cidadão. Sempre atendendo. Sempre atendendo, Décio. Então essa paixão que a gente tem, né, a bagagem que a gente leva de atendimento, já vem desde lá da época. Então eu recém tinha entrado na faculdade ali, talvez ali no ano de 2003, eu entrei no Centro de Atendimento ao Cidadão. Então aí depois eu trabalhei em outros setores da Prefeitura, finalizei, antes de ser chamado na Celeste, eu estava hoje Secretaria de Infraestrutura. Trabalhei lá também, na parte de departamento pessoal, com a questão de contratação dos terceirizados, né, que lá tinha um contrato de limpeza urbana. Então, trabalhava lá na parte do RH, porque o meu trabalho de conclusão de curso foi na área de recursos humanos, sobre recrutamento e seleção. Então, eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu estava no setor e acabei fazendo o meu trabalho de conclusão de curso nessa área de recursos humanos. Tá, e na Celeste você está como gerente das lojas de atendimento aqui da Grande Florianópolis, do estado. Qual é a tua função agora, por último, especificamente na Celeste, Adriano? Boa, Décio. Na verdade, eu gosto sempre de falar das áreas que eu passei, né? Minha primeira gerência na Celeste foi com 2 anos seguida, foi na antiga DVOG, meu crachazinho hoje ainda é Divisão de Organizações e Métodos. Basicamente, o que cuidava, né? De toda a padronização das instruções normativas, lá da administração, do OIM, Organizações e Métodos. Foi essa primeira gerência, lá no Itacorubi, onde eu entrei, né? Eu entrei lá, fiquei de 2006 até 2012. Então, primeiro essa gerência, depois dessa foi meu primeiro desafio, o segundo desafio foi a gerência de patrimônio, foi onde eu fiquei mais tempo, eu fiquei de 2008 até 2011 nessa gerência. O que eu já fiz dessa, o que passou pela mão do Natalzinho? Muita compra de terreno para subestação, tem meu dedo, subestação da Pinheira, tem meu dedo, subestação São José do Sertão, tem meu dedo. A nosso setor cuidava das indenizações de servidão de passagem, aquelas torres metálicas, né, que é a linha de distribuição. O nosso setor também cuidava para fazer as indenizações com os proprietários, então fui gestor dessa área por quase 3 anos. Subestação Guaramirim, subestação de Itapoá, fazer a servidão administrativa de passagem, né, para que possa levar a energia elétrica até chegar à subestação e da subestação dividir para a casa das pessoas. Então essa gerência já um pouco maior, com aproximadamente 8 ou 9 pessoas, onde eu fiquei mais 3 anos. Depois eu recebi um convite e fui ser assessor do diretor de gestão, né? E tenho muito orgulho disso. Assim, na época que eu estava na assessoria da diretoria de gestão, eu posso dizer que eu fui, com a ajuda dos meus colegas de trabalho, com o apoio do meu diretor à época, em busca da solução de um produto inovador para a Celeste naquela época, que foi o Seguro Garantia Judicial. Né? O que é isso aí? Décio, boa pergunta. O que é o Seguro Garantia Judicial? Na época, o órgão regulador, a ANEEL, exigiu que a gente transferisse os imóveis da holding, né? A holding, até o ano de 2006, era uma empresa só, e era para ser dividido na Celeste geradora, e na Celeste distribuidora. Muitos desses imóveis estavam alienados, né, em ações judiciais ou ações, enfim, né, a maioria em ações judiciais. Então a gente foi ao mercado buscar uma solução para que fosse possível desalienar esses imóveis, para que fosse possível fazer a transferência deles no cartório de registro de imóveis. Olha isso. Né? E foi com esse conhecimento um pouco da parte cartorária que eu iniciei minha empresa também. Aí foi empresa de construção civil. de construção civil. Construção civil. Se juntei eu e mais 2 sócios. Né? Construísse o quê? Prédios, casas? O popular Minha Casa Minha Vida, né? Popular Minha Casa Minha Vida. Então, eu agradeço. Tem um sócio aqui de Biguaçu, que é o seu João Rodrigo, da Arte Sacra. Um beijo pro meu sócio, ex-sócio, na verdade, hoje a empresa já está fechada. Mas pro Gustavo também, meu amigo de longa data. Então, Décio, eu iniciei... Mas chegasse a construir muito a Minha Casa Minha Vida? Assim, muito depende. Uma empresa
pequena, né? Eu e mais 2 sócios, mas sempre construindo com recurso próprio. Então eu empreendi também durante 10 anos. Muito interessante. Exato. Sabia disso aí, né? Eu não, acho que eu já tinha te contado. Mas, então tem a veia do empreendedor. Paguei muito imposto, paguei CNPJ, sei que não é fácil. Então, sei o que é ter uma empresa no Brasil também, não é fácil. Então, na época, o que aconteceu, Décio, né? Nessa época eu queria empreender, né? Acabei largando mão de uma gerência, lá no ano de 2011 para 2012. Nós tivemos aí um acordo coletivo de trabalho que permitiu que os assistentes administrativos com carga horária de 8 horas fossem para o atendimento presencial da Celesc com redução da carga horária. Por quê, Décio? O que aconteceu? Que aberto o concurso para os cargos que hoje você ocupa, de atendente comercial. Faltou empregado para atender o público. Então a empresa fez esse chamamento, eu fui um dos que aceitei o desafio, muito pouco, tá, na época, e não me arrependo de absolutamente nada dessa. Se todo o conhecimento que eu tenho hoje na área de atendimento, na área de regulação, foi porque eu abri mão de uma gerência, na época representava aproximadamente 35% do meu salário. Então, para entrar na política tem que ter coragem, assim como eu tive da minha vida profissional, tem que ter coragem. Então isso eu tive lá em 2011, já dei um sinal de que dinheiro não é tudo quando o propósito está na frente. E daí fui para o atendimento. Dessa aí passei 5 anos aqui na querida Biguaçu, trabalhando aqui. Ali na rua do Jornal Biguaçu, na rua Leopoldo Frei Beger. Exatamente, passei ali 5 anos e aí foi onde eu iniciei no atendimento presencial. Aí depois passei por várias gerências, passei por Biguaçu, depois recebi o convite para gerenciar o município de Tijucas, do Alto Vale. Depois fiz um processo seletivo, né? Desde o ano de 2019, a Celesc só contrata gestores internos mediante processo seletivo interno. Então, em 2019, eu fiz um processo seletivo interno e recebi o grato convite do meu então gestor, o engenheiro Renato Rolim, a qual agradeço muito também por ter me dado a confiança de trabalhar com ele. Aí vim de Tijucas para cá, em novembro de 2019. Aí de 2019 até hoje, até pouco antes de me descompatibilizar para a campanha, eu era gestor do atendimento ao cliente da Celesc, né? Que cuida basicamente entre outras atribuições, mas a principal é o atendimento presencial dos 17 municípios da grande Florianópolis, né? Gerencias todos esses 17? Todos esses 17 municípios, assim. Que é bastante gente trabalhando, né? Nessas 17 lojas, né? Bastante gente. Graças a Deus a gente tem uma equipe de um supervisor, né, abaixo, e mais os coordenadores de atendimento, que ajudam demais, né? Ajudavam quando eu era gestor. Sou grato a cada um deles que me ajudaram, me auxiliaram, dando apoio, porque a estrutura é composta por hoje 6, né? Criamos nesse ano a supervisão da Coordenadoria de Atendimento de Santa Amaro da Imperatriz, que cuida dos municípios ali para cima. Então são 6 coordenadores e aproximadamente eram 75 atendentes de 4 horas. Olha só. Bastante grande. Adriano, antes de nós chegarmos na questão política, como é que está a situação da Celesc hoje? Tem muito murmurinho e questão de privatizar, né? Como é que está o andamento disso? Se existe essa possibilidade ou não? O que você poderia falar para o celesquiano? Décio, eu acredito que hoje essa possibilidade não existe. Minha opinião particular enquanto empregado. Por quê? Porque a gente está atendendo bem a sociedade. A gente está cumprindo os indicadores de DECFEC, a gente está cumprindo os indicadores de EBITDA, estamos cumprindo os indicadores de atendimento. Tá? Então hoje eu não vejo qualquer motivo para que se fale nisso, tá? Até onde eu tenho conhecimento, né? Enquanto empregado hoje, não sou mais gestor. E assim, a gente está atendendo bem a sociedade. Estamos passando por um momento difícil realmente, né? A gente reconhece porque a gente fez uma transição de sistema comercial que precisou ser feita, né? A modernidade precisa vir. Então a gente migrou de um sistema de 17 anos, de que a lei, o regulamento mudava muito, Décio. E o sistema não estava ajustado para que essas correções fossem feitas de uma maneira célere. Então a gente, a Celesc, né, a Celesc adquiriu esse software, que é o SAP alemão, um sistema muito bom, mas de fato, né, essa transição assim poderia ter sido um pouco melhor. A gente sabe que está tendo dificuldade, mas pela minha experiência de 18 anos, a gente está numa curva ascendente, vai melhorar a cada dia mais. O programa é bom, o software é bom, tinha as pessoas boas trabalhando, então só realmente precisamos melhorar um pouquinho nisso, que isso a gente está penando um pouco, né? Sempre a mudança é complicada, né?
Ô, Adriano, tá, e você então sempre convivendo na política, com teu pai ali 5 vezes vereador, já foi vice, já foi candidato, já foi deputado. Então, quer dizer, realmente eu tenho uma experiência muito grande dentro da família. Exatamente. E eu sei que você sempre estava nos bastidores ali, ajudando, principalmente o teu pai na política. Como é que foi esse trabalho, junto com o teu pai, principalmente, né? E agora essa motivação de tu vir a ser candidato? No bate-pronto, meu filho. Meu filho que me motivou a ser candidato. Sério? Sério? Aham. Teu filho tem quantos anos? Vai fazer 4 anos o Arthur. meu Olha amor. só, pequenininho assim. Um beijo pra minha esposa, Amanda. Um beijo pro meu filho Arthur. Vai Interessante. fazer 4 anos sexta-feira. Assim, Décio, eu sempre participei dos bastidores, né? A política, como a gente sabe, tem um lado positivo, que tu acredita que tu participa das decisões da cidade, mas também tem um lado negativo, exposição, eventualmente falta de tempo para a família. Então tem um lado ruim também. Eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores, coordenar a parte financeira, mobilização de pessoal, tá ajudando naquilo que eu sei que é administração, mas nunca tá na linha de frente. Talvez até quando o pai fosse deputado, já me perguntaram em outras oportunidades, eu já estava um pouco maduro, eu já estava com quase 30 anos, já poderia ter me lançado, eu vou te dizer, em 2008. Só que aí, eu sempre brinco que hoje, cada eleição municipal que passa eu tinha uma desculpa. Em 2008 eu fiz o meu intercâmbio, eu estudei inglês fora, né? Estudei em São Francisco, na Califórnia. Aí em 2012 eu recém tinha começado a minha empresa. Em 2016... Sempre um negócio. Cara, assim, mudava. sempre tinha um motivo que eu estava escapando, assim, na verdade. Em 2016 eu estava de licença da Celesc para fazer o estágio. Eu terminei o técnico de edificações em 2015 e fui fazer estágio. Então, em 2016 eu estava afastado também porque em 2016 o pai foi candidato a prefeito, né, por São José. E em 2020 foi pandemia. Eu falei, não, chega de terceirizar. Eu até falo pro pessoal que, né, a política a gente terceiriza a responsabilidade, que é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro. Ah, deixa pra lá, não é pra mim, não vou participar. Então não dá para desacreditar. Aí depois que meu filho nasceu em 2020, a gente tem que fazer política pensando no futuro. É isso que me motivou. Olha só, interessante. Uhum. E eu entrevistei há pouco tempo aqui a Adeliana. Uhum. E no ano passado eu entrevistei o Orvino, mas o Orvino foi uma entrevista como prefeito, não como candidato. Sim. A Adeliana já foi uma entrevista mais como candidata. Eu perguntei para ela, Adeliana, você era prefeito, foi 2 mandatos, depois você lançou o Orvino, né? E o Orvino virou prefeito. Depois vocês acabaram, né? Hoje são opositores. O que te fez ir para o lado da Adeliana e não do Orvino? Como já existia... Bom, ela está no PL, né? Você hoje é partido do PL, tem ideias conservadoras, mas podia esclarecer isso ao internauta, Adriano? Com certeza, Décio. Hoje estamos com a prefeita Adeliana, que foi uma baita gestora, fez muito na área da saúde, né? Uma prefeita marcante. O pai foi vice-prefeito dela no primeiro mandato. E eu me identifico, sou de direita, né, Décio? Mantenho os valores da direita. Eu, principalmente, quanto servidor de carreira da Celesc, estamos aliados com o governador Jorginho Melo, um governador de direita, um governador bolsonarista. Então, a minha ida para a direita, para o PL, foi muito por ideologia, né? Eu sou de direita, sou conservador, sou cristão e defendo esses valores. Então, a prefeita Adeliana recebeu o convite, se eu não estou enganado, Décio, em agosto de 2023, para ser a candidata do... Eu me lembro que existia uma conversa daquele policial da Polícia Rodoviária Federal, né? O Silvanês, né? Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez. Que o irmão dele é nosso colega de trabalho, aposentado. O irmão dele trabalhou na Celeste. Não sabia. Uhum. Então, eu me lembro que existia essa cogitação de ele ser o candidato. Depois ele deu aqueles problemas, ele acabou sendo preso, aquela questão lá do Moraes, né? Sim. E depois o governador convidou a Adeliana. Sim. Né? Então aí virou todo... Né? E teve todo esse processo. No começo não existia uma abertura total do Bolsonaro em pedir voto para ela. Agora, essa semana, já houve uma gravação do Bolsonaro pedindo voto para a Adeliana. Então, realmente ficou uma coisa assim, meio que para a última hora, né? Sim. Mas aí, o que te leva a crer que a Adeliana consegue vencer o atual prefeito Orvino? Décio, como é que está a campanha? A campanha tá bem acirrada, mas é o seguinte, só tem um candidato do Bolsonaro em São José. E essa candidata chama-se Adeliana Dal Ponte, a nossa prefeita. Ficou claro agora, né? Ficou claro, tá? Assim, da parte deles, né, o que houve foi um rompimento. A prefeita fala sempre que, na verdade, né, quem traiu a ideologia da direita foram a parte dele. Enfim,
Eu não tenho procuração para falar da prefeita Adeliana aqui, mas é uma pessoa séria, competente, que fez muito pela saúde de São José, vai fazer ainda mais, e é a nossa candidata do Bolsonaro. De fato, tinha esse rumor nos bastidores de que o Silvinei pudesse vir, mas ele estava até então sofrendo por todo esse processo político que o Brasil vive, né? Difícil, né? Sim. Muita judicialização o judiciário entrando em competência do que é do legislativo. E então o Silvinei acabou sendo solto agora, pouco depois da convenção do PL. Então nós estamos com a prefeita, ela é a candidata do Bolsonaro, gravaram o vídeo. Bolsonaro esteve muito perto do nosso comitê no sábado, por uma questão de detalhes, não nos encontrou ali no comitê, que ele tinha voo marcado já, mas a candidata do Bolsonaro em São José é a nossa prefeita Adeliana Dal Ponte, sem sombra de dúvida. E Adriano, como é que está a campanha? Eu sei, eu já fui candidato a vereador e o vereador é o candidato ponta de lança. Ele está ali junto com o povo, ali batendo nas portas das pessoas. E é difícil, difícil pedir voto, né? Porque tu estás ali com as famílias, às vezes já tem uma família ali que tu vou conseguir o voto dela, mas já tem um parente que já é candidato e assim vai, né? Como é que está sendo a tua campanha? E os celesquianos estão te apoiando? Como é que tá? Então, assim, camisa não ganha jogo. Sim. Camisa não ganha jogo. Quando eu decidi fazer parte desse projeto, muitos não sabem, mas eu comecei a frequentar as reuniões políticas há quase 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então esse meu processo, eu digo que está planejado, bastante planejado. Muitos amigos sabem, poucos eu confidencializei isso, porque acaba claro, tumultuando a gente, que tem gerência, o pessoal às vezes acaba confundindo um pouco. Mas eu, meu amigo, depois do horário de trabalho, eu sou cidadão como qualquer um, tenho direito à liberdade de expressão, a dizer os meus princípios, os meus valores. Então, às vezes, a pessoa acaba confundindo quem é o gestor, quem é o político. Não, tem o meu direito. Então, participei sim de de 2 eventos do Partido Novo, né? Porque tive empresa durante 10 anos, mas acredito, respeito, concordo em partes com algumas pautas deles, mas eu acho que eles são tão radicais quanto a esquerda em algumas questões, principalmente em relação a fundo eleitoral e outros princípios, que eu acredito, na minha opinião, que é um partido que não vai crescer, muito embora tenha algumas pessoas. Então, depois fui convidado a participar de alguns eventos do PL, onde bati o martelo, né? Sou de direita, então sempre tive ligado à direita, então eu acabei filiando-me ao PL esse ano, né, onde desejei botar meu nome à disposição. Já passei na primeira eleição, né, Décio? Mudou a lei eleitoral, então hoje a gente tá mais difícil ser candidato, né? Então éramos sim 37 pré-candidatos, passou 20 na convenção e eu fui um deles. Olha só. E como é que tá assim o teu trabalho ali na comunidade? Você está usando muitas redes sociais, estás batendo na porta mesmo. Acredito que deve estar fazendo muita visita com as famílias que o teu pai conhece. Muito dessa. Conta um pouquinho dos bastidores. É muito gratificante. Assim, o pai já está fora da política há um tempo, né? Sim. Ele está sem participar do processo político. Ele está aposentado, ele está parado? Não, viajando, tá comigo, passeando? Tá comigo, meu cabo eleitoral, meu casca de bala. Legal. Meu casca de bala tá comigo. Um abraço pro pai, se está assistindo aí. Tá comigo, ele gosta, né? O pai sempre assim, desce, de paixão, assim. Tem muitas pessoas que amam meu pai de paixão pelas coisas que ele fez enquanto servidor também. Então ele tá comigo e assim, a gente tá na ponta como vereador, se ganha uma eleição com 3 R's, né? Rua, pedir voto no corpo a corpo, a gente tem feito isso, né? Hoje, o outro R, isso é uma frase do governador Jorginho Melo. Rua, rede social, então também não tem a rede social muito grande, meu Instagram começou esse ano, não tinha rede social, porque eu acho que hoje em dia a rede social tem que tomar muito cuidado. Rua, rede social, nos municípios menores, o terceiro R é o rádio, né? Em São José eu troco esse R de rádio por rede de relacionamento ou rede de contato. Tu vai no colégio do teu filho, é uma rede de contato. Vai na igreja, é outra rede de contato. Vai no grupo do futebol, é outro grupo de contato. Vai no grupo da Celeste, que é outra rede de contato. Então, meus amigos da Celeste estão ajudando demais, né? Mas não só eles, como minha família. Porque se abraçarem ali você, é bastante gente, mas né? Exatamente. Claro, não é tão fácil, não é tão... mas realmente uma entidade, uma empresa que tem muita gente ali, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Assim, eu sempre tenho falado para os meus amigos que a gente precisa, enquanto servidor, se envolver com a política. Né? Não é porque a gente passou no concurso que vai deixar de dar a nossa opinião. Sim. Então, cara, pede o voto pro teu amigo em São José, Florianópolis, pros amigos da Celeste, né? Peça o voto pro seu amigo de São José, Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, mas participe do processo político, né? Não corra atrás do político só na época que a pauta é para sua categoria. Então, os 3 R, Décio.
rua, no corpo a corpo, pedindo voto, visitando as famílias, estamos fazendo rede social e rede de contatos. E, Adriano, as suas propostas, caso eleito vereador, entrasse lá, qual a primeira coisa que vai fazer? Primeiro, tem 3 propostas principais, Décio. Perfeito. Primeiro, alterar a lei da COSIP no município de São José, que é no ano de 2009, tá? Tá na minha proposta de campanha, né? Por quê? Tá caro? Pro empresário, tá caro. Para quem tem empresa e indústria, Décio. Hoje, ela é cobrada sobre o quilowatt da iluminação pública e precisa ser refeito. Não tem o menor cabimento para quem tem empresa, para quem tem indústria, né, pagar a taxa de iluminação pública, sendo que a conta é superavitária dessa. Conheço com propriedade desse assunto, com propriedade, que sou eu que faço. Eu, enquanto estava lá, fazia o encontro de conta dos 17 municípios, né? Eu estava muito voltado a fazer o atendimento das prefeituras. Mas é uma lei... Municipal, lembra que... Lei municipal, lei sim. municipal, lembrando que a resolução 1000 da ANEEL trata das competências do município, né? Distribuir energia elétrica é a União quem delega para os estados, né? Para as outorgas, para as concessionárias, e a tarifa de iluminação pública ela é definida por lei municipal. Câmara. Cada município define os seus critérios. Tá. E em São José hoje há uma diferença muito grande do residencial para o comercial e industrial. É a primeira... Dá um exemplo assim, estão pagando quanto? Não, depende do quilowatt, então para o público de casa entender. São 2 tabelas aqui, né? Sim. Tabela residencial, onde 0 a 100 tu paga um percentual, de 100 a 200, 200 a 500, 500 a 1000, aqui residencial. Para a mesma faixa de consumo, industrial e comercial, para quem tem empresa, tu paga muito mais. Então, se tu comparar o que tu paga de iluminação pública, que tu consome 150 kW, numa residência, os 150 kW para quem tem empresa, muitas vezes a empresa funciona só de dia, Décio. Uma contabilidade. Olha só. Se parar a grosso modo... Então uma coisa foi mal feita, na tua opinião. O legislador não conhecia, e eu estou colocando numa disposição porque eu conheço isso. Tu conhece, eu conheço isso, exatamente. Não tem o menor cabimento o teu jornal que funciona só durante o dia, né? Se fosse lá em São José, mas é claro. Então essa é a primeira proposta. Segunda proposta, mexer na mobilidade urbana, principalmente na minha região, aumentar as ruas de sentido único, né? Fiscalização de obras, Décio. Eu tive empresa, sou técnico de edificações, sou administrador, fui gestor de vários contratos na Celesc. Sei gerenciar um contrato de fato. Meu nome já saiu no Diário Oficial por inúmeras vezes enquanto gestor de contrato. E é lá no contrato que está as irregularidades, o conluio, né, da empresa privada com o servidor mal intencionado. Ali que está. Ali que tu consegue. Claro, é a função do vereador, fiscalizador. A principal, né? A principal. Aí tu já consegues perceber ali. Então é interessante. E a quarta e última que está naquele meu material de campanha, eu botei as 4 principais, que é avançar, Décio, no nosso município, em alguns locais que a energia elétrica não chega. Eu participei do processo lá em Floripa, que se chamou Floripa Regular, que é de regularização fundiária, né, por meio da lei do REUB de 2017. Tem sim alguns locais aqui em São José que as pessoas ainda estão ligadas de forma clandestina, que não tem saneamento, e a lei do REUB permite dar um mínimo de dignidade para essas pessoas, né? Colocando infraestrutura de calçamento, colocando esgoto, colocando água e energia elétrica, né? Então, o poder público precisa enxergar essas áreas. Mas aí como é que tu... o cara que geralmente o cara não consegue ligar a luz, vamos supor, no município, porque ele está numa área irregular. Aí como é que vai, no caso, regularizar aquilo ali para depois conseguir a luz? Qual é a tua ideia? Tem todo um processo. Florianópolis, se você botar, se o espectador do Enfoque Podcast botar no Google aí, Floripa Regular, é um programa lançado agora, o que é bom na administração é para ser copiado, né? Então o prefeito Topázio lá fez agora durante pouco tempo, por exemplo, norte da ilha. Grande parte do norte da ilha, você sabe quanto servidor, era irregular. Por quê? Porque são imóveis de posse que não conseguiu alvará de construção. Claro, o REUB também, em alguns casos, né, ele pode ser feito em área de preservação permanente, mas isso é uma coisa muito detalhada que a lei... a exceção da lei. Mas, via de regra, o município é que tem que startar. O município que tem que startar o processo de REUB para que as pessoas possam, geralmente, em comunidade, né, entrar com o processo de REUB na prefeitura e ali dar uma série de processos administrativos e documentações que ele tem que apresentar para ele estar devidamente instaurado. Então, a gente depende do poder público. O poder público precisa instaurar para que essas pessoas... Precisa ajudar para a pessoa conseguir colocar a luz de forma regular. O papel principal é do executivo, né? Então tem muita gente com problema em São José, Adriano? Algumas localidades, né? Algumas localidades, né? São José é muito grande, né? Estamos hoje beirando 270 mil habitantes, né? 196 mil eleitores. Então, bastante grande, assim, né?
algumas regiões aqui da divisa de São José com Biguaçu, Morro do Alemão, Morro do Céu, lá para Alto Forquilha, até próximo lá à divisa com São Pedro. Então tem algumas áreas, até aqui no José Nitro, aqui em cima, né, uma área invadida que o poder público foi omisso em não ter fiscalizado, deixou construir. E agora, o que vai fazer? Vai demolir, vai deixar as pessoas sem imóvel? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e você tocou num ponto importante, você realmente teve o conhecimento ali para poder fazer leis que realmente fazem acontecer. Adriano, estamos chegando no final do Enfoque Podcast. Passou rápido, né? Passamos rápido aqui, mas eu quero agradecer, vou dar a oportunidade aqui para te finalizar, se quiseres pedir o voto pedir o voto para a tua prefeita, e também dizer o porquê que o eleitor de São José pode confiar e votar no Adrianinho, no Natalzinho. Boa, Ness. Obrigado pelo alguns seguidores aí que estão ao vivo na live. Obrigado o pessoal, o público, patrocinadores do Enfoque Podcast. Décio, eu estou preparado, Décio. Assim, eu demorei para entrar na política, mas hoje eu me sinto, de fato, uma pessoa preparada para contribuir com o nosso município. E o que me deixou irritado, né, é ver a baixa qualificação, a baixa entrega de uma Câmara que custa milhões por ano, né, para vereador estar lá só dando nome de rua como alguns fizeram. Então isso me deixou incomodado, né? Como eu falei aqui no começo, é mais fácil terceirizar. E dizer, deixa para lá, deixa ele, isso aí não é assunto meu, eu só vou lá e dou meu voto na eleição, e não é isso, né? Então, assim, hoje eu estou preparado, as pessoas podem confiar no meu trabalho, sou um gestor, tenho conhecimento técnico, tenho a formação acadêmica e a experiência em gestão para ser um bom vereador para o município de São José. Então, no dia 6 de outubro, para quem está nos assistindo, para os amigos de Biguaçu, mas que eventualmente votam em São José, tem muita gente, né? Somos município irmãos. Acreditem na nossa proposta no 22556 do Natalzinho e no 22 da prefeita Adeliana. Perfeito. E hoje o PL tem quantos representantes na Câmara de Vereadores? Na janela partidária tínhamos só um, e na janela partidária agora em abril vieram mais 3. Então estamos com 4 hoje vereadores do PL. Que lá são 21 vereadores, 19, né? 19 vereadores. Vereadores. Então eu acho que o PL faz uma conta de quantos deve conseguir colocar nessa eleição, tem noção mais ou menos, Adriano? Décio, assim, aí vem a minha enciclopédia chamada José Natal Pereira, né? Sim, imagina. O coeficiente eleitoral para o eleitor que está aqui basicamente tira brancos e nulos, né? E abstenções. Acredito que vai ficar na casa dos 7 mil. Tá? 7 mil para fazer um. Para fazer um. Então, assim, a gente acredita que a gente vai ganhar a eleição com a prefeita Adeliana, mas se por uma infelicidade do destino, né? Acredito que não vai dar. A gente deve ficar entre 4 e 5 vereadores. Essa é a minha leitura das eleições. Perfeito. Estamos em mais um Enfoque Podcast. Quero agradecer o Adriano, conhecido como Natalzinho, candidato a vereador. Sucesso, Adriano. Obrigado. Já te conheço. Para quem não sabe, eu trabalho de manhã na Celeste como atendente. O Adriano é meu chefe lá, chefe do meu chefe, na verdade, né? Então já tenho uma experiência... Era, né? Eu estou afastado. Afastado. Eu tenho uma experiência de 3 anos trabalhando na Celeste e gosto muito da empresa que eu trabalho. E eu fiz questão de trazer o Adriano aqui para ele contar um pouquinho, né? Legal, e principalmente desejar sucesso a esse teu desejo de ser vereador. Realmente, tuas propostas são muito boas. Obrigado, eu agradeço demais os internautas. Até semana que vem com outro entrevistado aqui, um candidato aqui da Grande Florianópolis. Até mais.